Olá pessoal, estamos de volta, vem para a segunda parte. Bom, como eu havia comentado com vocês, nós vamos falar agora sobre o que? Equações completas do segundo grau, tá? Então, para a gente poder resolver uma equação completa do segundo grau, nós vamos utilizar uma fórmula de Bhaskara. Você já deve ter ouvido falar, alguém falar isso para vocês várias vezes, fórmula de Bhaskara, Bhaskara daqui, Bhaskara dali, tá? Às vezes transformando isso, né, dando a impressão que isso é algo muito difícil de se resolver ou de se trabalhar. Mas na realidade não. O mais importante é você entender o conceito, tá? De como funciona, de como você utiliza a Bhaskara para chegar ao resultado de duas raízes. É bem tranquilo. Então, prestem atenção em tudo que eu vou passar aqui. Eu já montei uma fórmula aqui, tá? Uma equação de segundo grau completa resolvida, tá? Então preste muita atenção nesse conceito, tá? Porque é ele que vai determinar, que vai ajudar vocês resolverem as próximas daqui para frente, tá? Então são vários passos, tá? Você seguindo esses passos não tem como você errar. E um detalhe também, preste bastante atenção aqui na regra de sinais, porque ela entra aqui também em alguns momentos. Então olha só. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Bhaskara, a fórmula dele é essa daqui, ó. Vou até destacar aqui, ó. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Nossa, professor, mas vamos lá, vamos de novo. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Mas quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? Na nossa última aula, eu mostrei para vocês, falando sobre equações incompletas e completas, que nas completas eles iriam começar, cada termo iria começar a receber um nome, uma letra. A, B e C. Então, olha só. Opa, apagou aqui. Cadê o pincelzinho aqui? Acabei apagando uma letra aqui. Só corrigir aqui, está escrito delta. Tá? Então, olha só. Descendo aqui, ó. X ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Então, ó, a partir de agora, para você calcular, né, localizar os valores de uma raiz usando Bhaskara, então o x ao quadrado vai ser sempre o a, o 7x o b, e o valor que estiver sozinho aqui, ó, vai ser o c. Então o que tiver ao quadrado a, o que tiver acompanhado de uma letra 7x, z, w, vai ser o b, e o valor que estiver sozinho vai ser sempre o c. Tudo isso igual a zero. Ok, professor. O que é esse delta que eu coloquei aqui? Ó? Coloquei o triângulo aqui, delta. Tá? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Aqui dentro, ó, essa fórmula aqui de dentro da raiz, ela é chamada também do que? De delta. Tá? Então, ó, pode acontecer de aparecer para vocês isso daqui. Ó, menos b mais ou menos raiz de delta. Dividido sobre 2 vezes a. O que você tem que lembrar se um dia acontecer isso aqui, aparecer isso aqui para você, ó, esse delta, esse triângulo aqui? Quem é o delta? O delta vai ser sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o delta. Então, o delta vai ser sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se você quiser, tem pessoas, tá, que preferem resolver o delta isolado primeiro, depois você vai lá e coloca o resultado aqui dentro. Então olha só, muitas preferem resolver isso aqui primeiro, essa raiz aqui, né, o que está dentro dessa raiz primeiro, e depois vir aqui e colocar o resultado e depois aí começar a resolver. Você escolhe. Ou você já pode usar essa fórmula inteira, completa, e apenas substituir os valores. Colocar aqui o valor de b, valor de b, valor de a, o valor de c e o valor de a. Então, vamos ver como funciona. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 7x mais 10. Eu já sei quem é o meu a, quem é o meu b e quem é o meu c.
algo importante. Olha só, x ao quadrado, qual é o valor de x? 1. Então, toda vez que uma letra estiver sozinha, ela vale 1. Olha só, a igual a 1, que é o valor de x. B vale 7 e C vale 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a fórmula de Bhaskara, tá? E vou apenas substituir os valores. Então, olha só, menos 7, que é o valor de B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Qual que é o valor de B? 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto vale o A? O A vale 1. Vezes o C. Quanto vale o C? O C vale 10. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Como o A vale 1, então é 2 vezes 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula de Bhaskara e apenas substituí os valores. A, B, C, que eu já identifiquei aqui no comecinho. Ó. Então, o primeiro passo é o quê? Depois que você já tem uma equação completa para você resolver e achar o valor das raízes, é você definir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aí você vai pegar a fórmula de Bhaskara e vai apenas substituir os valores, para depois começar a calcular. Olha só, então aqui ó, eu já substituí os valores. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou começar a calcular. Vou calcular o que primeiro? Tudo que estiver dentro da raiz. Tá? Esse é o primeiro passo. Então olha só, passando aqui ó. Então, menos 7, mais ou menos. 7 ao quadrado dá 49. Ok. Menos, não posso esquecer desse menos aqui. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 10 dá menos 40. Então, ó, 49 menos 40, tudo isso dividido por 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. Agora continua, eu preciso eliminar essa raiz aqui, ó. Menos 7, mais ou menos, estou apenas repetindo, menos 7 mais ou menos, 49 menos 40 deu 9. Então, raiz quadrada de 9, tudo isso dividido por 2. Aqui vai ficar menos 7 mais ou menos 3. Tudo isso dividido por 2. Como que eu cheguei aqui então? Eu preciso resolver tudo que está dentro da minha raiz primeiro. Eu preciso eliminar essa raiz. Tá? E assim eu vim fazendo. Ó. 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 10 deu menos 40. Então, ó, 49 menos 40. 49 menos 40 deu 9. Então, raiz quadrada de 9 deu 3. Então, ficou ó, menos 7 mais ou menos 3 dividido por 2. Ok. Quando você chegar nesse ponto aqui, ó, essa é a hora que você vai usar quem? O mais ou menos. Tem gente que pergunta, professor, mas o que é esse mais e menos aqui? Ó? A nossa raiz, nós temos que achar dois valores de raiz, né? A equação de segundo grau ela não vai gerar para a gente sempre dois resultados, de duas raízes, um positivo e um negativo, tá? Isso lá no comecinho. Aqui isso pode mudar um pouco, eu posso ter dois valores negativos, eu posso ter um negativo e um positivo, vai depender dos valores que eu estiver trabalhando, tá? Então esse mais e menos, ó, eu vim arrastando ele até aqui, ó, até esse ponto. Então agora, a partir daqui, eu vou usar esse mais ou menos. Para poder achar o quê? As duas raízes que nós chamamos do quê? De x1 e x2. Olha só, cheguei. Menos 7 mais ou menos 3 dividido por 2. Aí o que eu faço? Eu puxo uma setinha para cá, coloco lá x1. Puxo uma setinha para baixo, coloco lá x2. E agora eu vou calcular isso aqui, ó. Então vai ficar menos 7, vou usar o sinal de mais 3, tudo isso dividido por 2. Menos 7 mais 3 deu menos 4, dividido por 2, resultado menos 2. Agora o próximo, vou usar o sinal de menos. Menos 7, menos 3, tudo isso dividido por 2. Menos 7 com menos 3, aqui entra a regra de sinais. Menos com menos, eu somo os valores e vou repetir o sinal. Então deu menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2, resultado final, menos 5. Então, os valores de x1 que você encontrou foi o quê? Menos 2. E o valor de x2, menos 5. Então, o resultado, as raízes são menos 5 e menos 2. Dessa forma, nós concluímos o quê? Um exercício utilizando o quê? A fórmula de Bhaskara. Tá? Então, sempre que, quando eu comecei a aprender isso aqui, eu mesmo na faculdade, quando eu trabalhava com alguns exercícios meio complexos, tá?
eu sempre procurava numerar. O que eu tenho que fazer primeiro? Às vezes a fórmula é tão complexa ou tão grande que você se depara com ela e você não sabe de onde começar. Então eu tinha um hábito de fazer assim, eu ia lá e numerava. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro é esse, depois é esse, depois é esse, depois é esse. Então eu vou fazer isso para vocês. Ó. Então, dei para vocês uma equação de segundo grau para vocês acharem os valores de x1 e x2. Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, identificar quem é o A, qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C. Esse é o primeiro passo. Segundo, você vai pegar a fórmula e vai começar a substituir os valores de acordo com o valor de cada letra. Da mesma forma que eu fiz aqui. Ok, você substituiu os valores de cada letra certinho, aí agora você começa a calcular. Então esse é o terceiro passo. O que você tem que fazer aqui? Ir calculando primeiro tudo que estiver dentro da raiz. Então eu vou até colocar aqui uma setinha. Você tem que ir calculando o que estiver dentro da raiz até você conseguir o que? Eliminar a raiz. Tá? Para depois calcular o que estiver fora da raiz. Terceiro passo. E esse aqui é o quarto passo. Quando você já conseguiu eliminar a raiz, e você vai ficar apenas com os valores para você poder estar calculando x1 e x2. Então cheguei no quarto passo, aí eu vou lá para o quinto passo. Qual é o quinto passo? Achar o valor de x1. E o sexto passo, achar o valor de x2. Tá? Então olha só, primeiro passo é definir quais são os valores das letras A, B e C. Segundo, substituir os valores na fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara você tem que decorar ela, tá? Então com o tempo você vai decorando, você vai usar tanto que você vai decorando. Terceiro, você começa a calcular o que está na raiz, tá? O objetivo aqui é calcular o que está na raiz, depois eliminar a raiz, para você chegar nesse ponto aqui, e você conseguir calcular o x1 e o valor de x2. Vem aqui, você calculou o valor de x1, usando agora esse mais e menos. Ora você vai usar o mais, ora você vai usar o menos, e dessa forma você consegue achar o valor das duas raízes. Tá? É dessa forma que nós trabalhamos com Bhaskara. Então, eu fiz, vocês podem... Esse exemplo eu catei da apostila, tá? Na apostila tem muitos exemplos, a partir da página 233. Então, catem outros exemplos e tentem fazer, tá? Sempre dessa forma. Na lista de exercícios da própria apostila, tá? Eu estava dando uma olhada aqui, da página 238, ele já começa a trabalhar com o quê? Com cálculo, equação de segundo grau, para você achar o valor de x1 e x2, tá? Então tentem fazer esses exercícios. Eu vou deixar também exercícios para vocês, atividade para vocês fazerem, para vocês poderem praticar isso. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário. Se você achar melhor, mais seguro, leia o conteúdo da apostila. Qualquer coisa procura também, tá? Outros vídeos relacionados a isso. Mas esse é o passo a passo para você resolver Bhaskara, tá? Sempre dessa forma. Tá ok? Dúvidas? Podem mandando aí e faça o exercício. Vou deixar exercício para vocês praticarem bastante isso daqui, tá bom? Ok? Bom descanso a todos aí e até a próxima aula.